Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter a capacidade de criarmos uma sociedade mais justa, uma sociedade em que aqueles que produzem a riqueza, aqueles que socialmente trabalham, não se beneficiem da riqueza e do trabalho que eles fazem. Aqui há o privilegiado, há uma minoria, há aquele que detém toda a riqueza que por todos é produzida. A intervenção do Estado é a garantia do emprego. Portanto, o modelo aqui para o Brasil é um modelo que atenda às necessidades do Brasil. Não tem nada a ver com o modelo soviético, embora sejamos comprometidos com o socialismo. O próximo jornalista a fazer a pergunta é João Sampaio, do Jornal da Tarde, que vai perguntar para Leonel Brizola, do PDT. Governador, sabemos que a Constituinte criou um sistema de governo híbrido no país. Como é que o senhor, que pertence a um partido minoritário no parlamento, pretende impor o seu programa de governo, se eleito? 2 minutos. Obrigado. Na verdade, nenhum partido tem um controle sobre o Congresso majoritário. Penso que, sobre esse aspecto, a situação brasileira é afortunada. O novo presidente vai ter grande autoridade democrática. Se ocorrer a eventualidade da eleição de um cidadão independente, como é o meu caso, eu, naturalmente, vou assumir de pleno essa responsabilidade de não só propor as modificações necessárias nesta Constituição, de acordo com as normas nelas previstas, tudo que se mostrar incongruente, quanto também vou procurar todos os níveis de entendimento para organizar um governo realmente representativo, que tenha autoridade para tirar o nosso país da crise. Acho que o novo presidente vai encontrar esse Congresso já em fim de mandato. Pelo que eu conheço da vida brasileira, não vai ter dificuldade. Tal a situação do país, que força iria se levantar para oferecer oposição sistemática? Nenhuma. E dentro de 8 meses estaremos realizando eleições para um novo Congresso e para governadores e Assembleias Legislativas. Porque o novo presidente, ao assumir, como está previsto, em 15 de março, vamos ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses teremos eleições para o Congresso. Eu creio que vai se processar aí um ajustamento, principalmente se o novo governo se apresentar com aquele mínimo de competência, de honradez, né, de firmeza, né, for um presidente que exerça o presidencialismo democrático, eu creio que o Brasil poderá realinhar-se e não haverá, segundo imagino, maiores dificuldades. Agora, se o presidente for incompetente, o presidente realmente for alguém desastrado como o atual, aí sim. Seu prazo terminou. Edson Brenner, da revista Final, vai perguntar para Aureliano Chaves, do PFL. Doutor Aureliano Chaves, a revista Final pergunta a Vossa Excelência se, em caso de ser eleito presidente da República, que providências tomaria a respeito de uma norma constitucional estabelecida, clara, que deveria estar em vigor e que o governo passou por cima, que é a questão do tabelamento dos juros em 12%. O que o senhor pretende fazer é deixar a Constituição continuar a ser rasgada ou fazê-la cumprir? Eu, se estivesse na Constituinte, não votaria o tabelamento de juros. Porque juros é decorrente de uma economia de mercado. Tabelamento de juros não é solução. Mas, assumindo a presidência da República, faço cumprir o que o texto constitucional determina. Que a pior coisa que pode acontecer para um país é fazer leis e não as cumprir. Porque fazer lei e não as cumprir é que tem desmoralizado perante a opinião pública os poderes. Poder executivo, poder legislativo e afetando indiretamente o poder judiciário. O preceito constitucional
foi feito para ser cumprido, como de resto as leis existem para ser cumpridas. A minha posição é esta: fazer cumprir aquilo que manda o texto constitucional, até para avaliação futura, até para as modificações que se fizerem necessárias no correr do tempo no texto constitucional. Está respondido? O próximo jornalista é Mara Ziravello, do estado de São Paulo, que vai perguntar para Mário Covas, do PSDB. Senador, eu queria trazer um pouco mais a discussão para nível da população. A gente discute juros e tal, né? Queria saber se em algum momento na sua vida o senhor teve que se servir de transporte coletivo, ou quando estudava, ou quando começou sua carreira profissional. Enfim, se alguma vez o senhor usou um ônibus para sair da sua casa e para ir a algum lugar. Eu acho que essa resposta dá para dar em menos de 2 minutos. Já. Eu usei quando era estudante, e não apenas quando era estudante, acho que usei até depois. Eu me casei, ainda estava no 4º ano da escola. E embora eu tivesse um automovinho quando casei, fui obrigado a vendê-lo nos meus primeiros anos de vida matrimonial. Foi que eu dei muito em transporte coletivo, mesmo quando dava aula, quando era professor. E quero lhe dizer uma coisa, que acho que é o que interessa fundamentalmente dizer, que afinal demonstra um fato que pouca gente se dá conta. É o nível de solidão do poder. Quando passei por uma prefeitura, como a da cidade de São Paulo, não havia instante mais dramático do que aquele em que a gente era obrigado a tomar a decisão sobre o aumento do transporte coletivo. Alguma coisa sobre a qual o prefeito não tem nenhuma influência. Ele não influi no preço do veículo, ele não influi no preço, no custo da mão de obra, ele não influi no custo do combustível. Ele sobra a tarefa de simplesmente opinar a respeito da tarifa, que necessariamente é sempre majorada. De forma que esse é um instante de tremenda solidão. É um instante em que um número enorme de auxiliares pode te opinar, mas a rigor você fica com a necessidade da decisão. E a decisão numa cidade onde 6 milhões de passageiros dia operam no transporte sob pneu, apenas no transporte de ônibus, onde 10 mil veículos operam concomitantemente, é alguma coisa que mexe muito com a gente. Próximo jornalista é Marco Damiani, do Jornal do Brasil, que vai perguntar para Ronaldo Caiado, do PSD. Doutor Caiado, em relação aos ataques que a UDR sofre e em relação às ações que a UDR promove no campo, a sua candidatura é hoje bastante estigmatizada. O senhor não acredita que tem chances de vencer essa eleição? Acredito em tudo que eu faço na minha vida. E o desafio sempre me estimulou. Desde a época da medicina, me dediquei à cirurgia da coluna vertebral. Quando todos achavam que era impossível congregar uma classe, peregrinamos por este país afora e mostramos que realmente os setores produtivos precisam se organizar neste país. Daí a pouco, eles começaram a ver a força da organização dos setores produtivos. E eles ficaram incomodados conosco, porque não queriam aquilo. Queriam sempre ter a classe produtora rural como o bode expiatório de tudo, sem mostrar que ela, sem dúvida nenhuma, tem sido o grande sustentáculo deste país. Mas a partir daí, nós avançamos ainda mais. Nós fomos vitoriosos em vários embates na Assembleia Nacional Constituinte. E nessa hora, eu realmente tive que pagar caro. Por quê? Porque eles viram que realmente não íamos parar ali, que nós íamos galgar cargos mais importantes. E por isso eles orquestraram a nível nacional uma campanha difamatória, uma campanha baixa, suja, sem dar a nós sequer o direito da defesa, um julgamento inquisitivo, tentando sempre denegrir a imagem da entidade de uma classe que sempre foi o esteio deste país.